Muito bom dia. Vamos começar a nossa correção da atividade e também a explicação dessa atividade complementar. Então, para começar, vamos fazer a leitura desse texto aqui, ó. Eu vou pedir para que algum de vocês aí, inicie a leitura, por favor, para a gente fazer a correção das questões, comentar as questões, na verdade. Vamos lá? Leia o texto abaixo para responder as questões 1 e 2. Quem é que se habilita aí a ler? Muito bem, obrigado. Um texto aí de Bartolomeu Campos de Queiroz, publicado em 1998, página 17 e 18. Bem, pessoal, então nós temos aqui um texto, né, e as questões referentes a esse texto. A questão 1 perguntava o seguinte: identifique a figura de linguagem e explique o efeito de sentido produzido pela expressão destacada no seguinte trecho. Antônio, magro, pernas e braços finos, como por encanto virou um galho de jabuticabeira. E aí, qual é a figura de linguagem e qual é o sentido que essa figura de linguagem traz para o texto, com essa expressão aqui, ó? Virou um galho de jabuticabeira. Eu coloquei metáfora, comparação. Metáfora, né, que é a figura de linguagem, E e comparação. o efeito de sentido é a comparação, né? Uhum. E mais alguém? Nicole ia falar? Eu coloquei igual do menino. Igual do Luca, né? É. Mais alguém? Alguém discorda dessa resposta? Então, pessoal, a resposta aqui, né, é a que Luca disse, a metáfora, certo? Como a gente viu, a metáfora é uma espécie de comparação, certo? É uma espécie de comparação. A diferença dessa figura de linguagem para comparação mesmo, propriamente dita, quando a gente fala assim, ó, fulano come como um leão, né? Aí nós temos uma comparação entre fulano comer com um leão também comer, ou seja, a pessoa come muito. Só que aí a gente tem aquela expressão como, né? O como que está comparando. Nesse caso da metáfora, nós não temos essa expressão. É como se fosse uma comparação muito mais forte. É que de tanto a pessoa ser parecida, de tanto a pessoa estar tão semelhante com uma outra coisa qualquer, é como se ela já se transformasse naquilo, certo? Então, aqui a gente tem uma comparação muito mais profunda do que a comparação por aproximação. Parece que na comparação a gente tem apenas umas semelhanças. Aqui é muito mais forte a comparação. Então, a metáfora se caracteriza por isso, tá? É de fato uma comparação, mas a gente não vai ter aquela palavrinha, né? Como? Então, a resposta, de fato, está correta, Luca. Mas eu coloquei uma resposta aqui que vocês também podem se basear, tá? Eu vou fazer a leitura dela. Então, a figura de linguagem é a metáfora, como você disse, e o efeito de sentido é a de semelhança, certo? Aquilo que você já falou, de comparação, já que as bolhas, né, de catapora no corpo de Antônio se assemelhavam às jabuticabas no galho, certo? A resposta está aí, mas vocês podem também se basear em outras respostas que vocês fizeram, que vocês pesquisaram. Então, vamos para a nossa próxima questão aqui, ó. Questão 2. Na fala da madrinha de Antônio, se tivessem dado um chá de sabugueiro, essa doença teria rompido mais depressa. O advérbio depressa exprime. O advérbio é aquilo que a gente já estudou também, né? São aquelas palavrinhas que exprimem circunstância, seja de modo, seja de tempo, né? Seja de lugar, de intensidade. Depressa vai se encaixar em qual dessas circunstâncias? De meio, de tempo, modo ou intensidade? Eu coloquei do tempo. Também coloquei de também. tempo. Tempo? Quem é que discorda? Vamos ver se tem alguma resposta aqui discordante. Todo mundo concorda com os que já disseram? Tempo? Sim. Então vamos lá. Olha, um meio, né? Um meio não pode ser, porque o meio seria através de alguma coisa, como se fosse uma espécie de veículo por onde as coisas vão, né? Nesse caso aqui, depressa não tem essa significação. Tempo, olha só, Era o pessoal. modo? E aí?
O Oxi. modo, certo? Olha, se tivesse dado um chá de sabugueira, essa doença teria se rompido mais depressa. O modo, certo? Com que a doença teria se rompido. Como? Como? Quando a gente estiver diante de uma pergunta que a gente perguntar como alguma coisa poderia ter acontecido, a gente está falando do modo, tá? Pode, a gente, eu entendo que vocês tenham colocado tempo aí, né? Porque a gente está falando depressa. Dá para fazer uma certa confusão mesmo com o tempo. Mas pensa bem, quando eu digo assim, o menino chegou depressa. A gente não se pergunta como foi que ele chegou. Ele chegou depressa, ele chegou devagar, ele chegou correndo. Tudo isso indica para a gente o modo como alguma coisa aconteceu, tá? Agora, se fosse em relação a tempo, eu estaria dizendo o seguinte, ó, ontem o menino adoeceu. Quando foi? O tempo tem relação com a palavra quando, tá? Se eu disser quando alguma coisa aconteceu, em que tempo foi que alguma coisa aconteceu, aí sim a gente estaria falando de tempo, tá bom? Nesse caso, a gente está falando do modo, que é a forma, como foi que poderia ter acontecido, né? Essa doença poderia ter acontecido de que maneira, né? Como ela teria se rompido? De qual a maneira? Mais depressa, certo? Entendeu? Agora, se eu disser quando, pensa bem, quando tem relação com o tempo, como tem relação com o modo. Agora, a intensidade tem relação com a força, né? Com a força com que algo acontece. Por exemplo, ele come demais. Ou o menino chora demais. Eu não estou aguentando mais. Essas palavrinhas expressam intensidade. A intensidade pode ser tanto para mais ou para menos, tá? Pode ser também uma intensidade fraca, tá? Muito pouco. Olha só, ele come muito pouco. Esse pouco aí, esse muito pouco, é uma locução adverbial de intensidade. Só que não é aquela intensidade que a gente pode pensar que é muita coisa. A intensidade também pode ser para baixo. Tudo bem? Neste caso aqui, a gente tem a letra C. Alguém acertou? Quando vocês estiverem diante disso, é só perguntar: aqui cabe uma pergunta como? Ou aqui cabe uma pergunta quando? Tá? E aí vocês conseguem fazer essa distinção. Vamos para a nossa próxima questão. Aí nós temos aqui dois textinhos pequenos, né? Para fazermos a leitura. Texto 1, menor preço, e o texto 2, saudáveis. Muito bem. E aí aqui nós temos a questão 3 e a 4. Na questão 3, assinale a alternativa correta. A partir da leitura dos textos é possível afirmar que... Vamos lá. No texto, na letra A. No texto 2, há um incentivo ao consumo de alimentos saudáveis produzidos em cada estação. No texto 2, existe... No texto 2, existe... É possível afirmar que ele incentiva o consumo de alimentos saudáveis produzido em cada estação? Está correta essa afirmação aqui da letra A? No texto 2, os alimentos saudáveis são considerados caros e sem garantia de serem nutritivos. Alguém acha que é a letra B? No texto 1 e 2, encontram-se opiniões divergentes sobre os preços de cada alimento. Nos textos 1 e 2, os altos preços dos alimentos são definidos por suas respectivas marcas. E aí, o que vocês acham? Quem acha que é a letra A, B, C e D? Muito bem, então eu vou explicar aqui cada uma delas, né? Vamos ver, eu vou começar pela letra D, tá? Nos textos 1 e 2, os altos preços dos alimentos são definidos por suas respectivas marcas. Nesse caso aqui, pessoal, a letra D está errada, tá? Vou voltar aqui, ó. O que está falando no texto 1, por exemplo? No texto 1 fala que, às vezes, o preço do alimento não revela se este contém maior ou menor fonte de vitamina. Ou seja, nem sempre o preço do alimento vai dizer se aquele alimento é rico em vitamina ou não. Pode ser que um alimento seja caro, mas seja pobre em vitaminas. Muitas vezes um alimento é mais barato e pode ter o mesmo teor de vitamina de um produto caro, tá? Então,
a letra D já está errada, baseando só nesse texto 1 aqui, ó. O texto 1 não faz, assim, a relação de preço com de marca, né, de preço, de marca, com a questão da vitamina dos alimentos. Já no texto 2 está falando que o preço dos alimentos, o aumento mundial do preço dos alimentos tem diversos efeitos negativos, que vão desde o impacto direto na renda de cada família, né, a saída natural é consumir frutas, verduras e legumes da estação. Ou seja, se você está na estação em que tem muita manga, é melhor você comer frutas, né, dessa época, porque você evita de comprar, você não vai gastar. Agora, se você for comprar manga numa época em que não é produzido manga, é lógico que aquele produto vai ser mais caro. Se você for comprar melancia numa época em que a melancia não é produzida, é lógico que vai ser mais caro. Então, a saída é você comprar verduras, consumir frutas, quando elas estão na época delas mesmo, certo? Se na época da manga, por exemplo, está tendo muita manga, é lógico que vai ficar barato, né? Então, nesse caso aqui, ainda fala que no final, ó, quem não se enquadrar a essa nova realidade paga mais caro e nem sempre tem a garantia de um produto saudável. Ou seja, você paga muitas vezes caro, pode pagar, né, um produto caro, sem ter a garantia de que aquele produto é saudável. Pode ser que, para produzir, por exemplo, uma fruta que não é daquela época, muitos vão utilizar muitos agrotóxicos para fazer aquela produção, certo? Então, nesse caso aqui, a gente corre um risco de pagar caro num produto que não tem garantia de que é saudável. Então, a letra D está errada, tá? A letra C. Nos textos 1 e 2, encontram-se opiniões divergentes sobre os preços de cada alimento. Eu acho que quem marcou aqui pode ter confundido essa palavrinha aqui, ó, divergentes. O que significa divergentes? Alguém pode me dizer? Diferente? Isso, né? Divergente significa diferente. Aí a gente vai ver o seguinte, lá nos textos 1 e 2, tem opiniões diferentes sobre o preço de cada alimento? Os dois textos, as opiniões concordam ou discordam sobre o preço de cada alimento? Aqui está falando, né, que nem sempre o preço dos alimentos vai dizer para a gente se contém maior ou menor, ou seja, pode ser que um alimento caro não seja bom, e pode ser que um alimento que seja mais barato, tenha um preço mais em conta, seja bom, né? Acontece isso. E aqui no texto 2, fala sobre o aumento do preço dos alimentos, né? Fala que isso é ruim, que traz impacto na renda da família, né? As pessoas que se quiserem comer mais frutas, por exemplo, quando sobe o tomate, quando sobe banana, laranja, essas coisas, muita gente deixa de comer porque fica caro. E aí, a saída natural é consumir frutas, como eu já disse, da época, né, da estação. E tá falando também no finalzinho aqui, ó, quem não se enquadrar nessa nova realidade, ou seja, quem não procurar, né, aí se adequar, comer frutas da época, vai pagar mais caro e nem sempre vai ter um produto, tem a garantia de ter um produto de qualidade. Então, os textos 1 e 2, eles concordam ou discordam sobre o preço de alimentos? Concordo. Concordam? Acho que estão concordando. Estão concordando. Um está simplesmente afirmando o que o outro já disse, tá? Então, nesse caso aqui, nos textos 1 e 2, as opiniões não são divergentes. Não é que sejam iguais também, mas elas combinam, né? Elas combinam. Então, quem marcou a letra C, infelizmente, errou. Vamos para a letra B. No texto 2, os alimentos saudáveis são considerados caros e sem garantia de serem nutritivos. E aí, quem marcou a letra B? No texto 2 fala isso, que os alimentos faz essa afirmação, que os alimentos são considerados caros e sem garantia de serem nutritivos. Mais uma vez, fala simplesmente que quem não se enquadrar essa novela paga mais caro e nem sempre, o problema está aqui, ó, nem sempre. Ou seja, pode ser que quando você pague caro um produto, pode ser que ele seja saudável mesmo. Tem produtos caros que são bons. O problema é nem sempre.
tá? Nem sempre. Então, não é que aquilo vai ser, toda vez que você vai pagar caro, o produto vai ser bom. Eu mesmo já comprei muitas coisas, assim, caras, de alimentos, e, no final, ruim. Então, isso acontece. Então, aqui, a letra B não vai ser, porque é como se afirmasse que no texto 2 fala que sempre os produtos caros não vão ser bons, tá? E não é isso. Tem que ter muito cuidado com esse tipo de questão, tá, pessoal? Ó, no texto 2, os alimentos saudáveis são considerados caros. Sim, são considerados caros. E sem garantia de serem nutritivos? Não, né? Aqui deveria estar assim, e nem sempre tem garantia de serem nutritivos. Pode ser que alguma vez, pode ser que muitas vezes, sim, eles tenham essa garantia, sim, tá? Então, só restou aí a letra A. Quem marcou a letra A, acertou. Ó. No texto 2, há um incentivo ao consumo de alimentos saudáveis produzidos em cada estação, foi aquilo que nós já falamos, ó, ele incentiva as pessoas a consumirem alimentos de cada estação, né, alimentos saudáveis, para economizar a grana, né, já que está na estação vai ficar mais barato, né, muitas vezes nem precisa comprar, você tem aquilo no quintal de sua casa, ou no vizinho, ou na roça, né, então é isso aí que está dizendo no texto 2, tá, então aqui a resposta, letra A. Questão 4. Releia o seguinte trecho e assinale a opção correta. Quem não se enquadrar a essa nova realidade paga mais caro e nem sempre tem a garantia de ter um produto saudável. Aqui já é uma questão voltada para as conjunções, né? Acho que a gente trabalhou com isso aí também nesse PET. E no ano passado, lá no 8º ano, a gente também viu um pouco disso aqui. A frase continuaria com o mesmo sentido se substituíssemos o termo e, né, que é uma conjunção. As conjunções, elas são responsáveis por ligar uma oração à outra, tá? Ou então uma palavra dentro de uma mesma oração. E esse e aqui é uma conjunção e ele tem vários sentidos. Pode ser sentido de adição, pode ser sentido de contradição, né, de oposição, mas nesse caso aqui a gente vai ver qual palavra dessa aqui pode substituir esse e ele continuar com o mesmo sentido. Vamos lá. A letra A. Quem não se enquadrar a essa nova realidade paga mais caro. Além disso, nem sempre tem garantia de ter um produto saudável. Alguém acha que é essa a letra A? Eu coloquei, Eu coloquei A. A letra A? Porque dá a ideia aqui, pessoal, de soma. Além disso, ou seja, você faz isso aqui e tem ainda outro problema, ou seja, você somou problemas, né? Você vai pagar mais caro um problema. E qual é o outro problema? Você não vai ter a garantia de um produto saudável, certo? Então, esse e aqui é uma conjunção aditiva e ela pode ser substituída por qualquer outra que tenha essa mesma noção de soma, de adição. Então, a letra A é a resposta correta, tá? Muito bem, parabéns para quem acertou e quem estava com dúvida aí, espero que tenha entendido. Vamos então para a nossa próxima questão, sobre figuras de linguagem. Leia o seguinte texto para responder a questão 5. Então, as figuras de linguagem, ou seja, as figuras de som ou de harmonia correspondem a uma categoria das figuras de linguagem associadas à sonoridade, certo? As figuras sonoras está ligada à sonoridade. Dentre elas temos a assonância, a literação, paronomásia. A assonância é uma figura que ocorre por meio de repetição de vogais. A literação é repetição de consoantes ou de sílabas no enunciado. A paronomásia recebe esse nome porque utiliza parônimos para dar maior ênfase ao discurso. Os parônimos são palavras que se assemelham na grafia e na pronúncia, mas diferem no sentido. Então, vamos ver aqui essas frases que eu coloquei aqui embaixo, e a gente vai ter que descobrir se tem assonância, se tem aliteração, ou se tem paronomásia. Só lembrando a vocês que dentro de uma mesma frase pode acontecer de ter, ou dentro de um poema, dentro de
de uma estrofe, a gente pode encontrar duas ou mais figuras dessas, tá bom? A letra A aqui, ó. Quem casa, quer casa. Qual é a figura sonora que nós temos aí? Isso, então acho que quase todos aí vão concordar, né? Paronomásia, tá, gente? Ó, a pronúncia é paronomásia, viu? Porque vem de parônimo, parônimo. Parônimo são palavras, aquelas palavrinhas que são muito parecidas e a gente faz até confusão na hora de escrever, certo? Ou elas são parecidas na grafia ou na pronúncia, mas os sentidos são diferentes. Por exemplo, quando eu digo extrato, tem extrato, né, que é extrato de tomate, e tem extrato, que é o extrato da conta bancária, por exemplo, certo? Então, são duas palavras aí muito próximas, muito parecidas, porém com significados totalmente diferentes. Então, quem casa, quer casa, a gente tem aí paronomásia. Por quê? Casa, né? Pode significar união, né? De duas pessoas, ou casa também significando lar, moradia, que é o caso aqui da segunda palavra. Quem casa, ou seja, quem une, né? Quem se une a alguém, quer um lar, quer uma morada, quer uma moradia. Certo? Então, parabéns para quem acertou aí a letra A. Vamos então à letra B. A bela bola rola, a bela bola de Raul. E aí? Assonância. Assonância. Nós temos a assonância. Karen Camila falou o quê? Assonância. Assonância. Assonância vocês já viram aqui, né? A repetição de vogais. Qual é a vogal que está se repetindo aí? A, o O também, né? Pois é, nós vamos ter também a literação. Então, nós temos aqui dentro dessa mesma frase, ó, desse mesmo verso, que é um verso aí de Cecília Meirelles, a literação e a assonância, beleza? Então, a literação, que é a repetição da consoante, B, olha, como é que repete aqui, ó, B, B, né, tem B, B, e também nós temos a consoante L, né? Olha aí como é que se repete, ó, tá se repetindo aqui. Por mais que sejam palavras repetidas, mas elas fazem parte desse verso. Então, a autora criou essa, é como se fosse um trava-língua, né? Um trava-língua aí a gente tem que falar até mesmo com cautela, porque senão a gente acaba embananando aí, né? Então, nós temos aqui a repetição da consoante B, nós temos a consoante L e também temos a consoante R, tá? Olha aqui, de rola, Raul, faz esse joguinho aí com as palavras, tá bom? E a assonância, quem já disse, né? Acertou as vogais A e O. E a letra C? O peito do pé de Pedro é preto, né? Um outro trava-língua aí. Letra E e O. Então, nós vamos ter aqui a sonância também, tá? O peito do pé de Pedro, olha só. O E, P e esse O também está se repetindo. Ele faz essa confusão também. Mas nós também vamos ter, como eu já disse, a literação, a repetição da consoante P, né? P, 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 e a assonância, que é essa repetição da vogal E, tá? Próxima questão. Aí nós temos um textinho aqui para responder as questões 6, um textinho não, um poema, né? As questões 6, 7 e 8. Muito bem, poema aí de Alice Ruiz. E aí nós temos aqui umas questões sobre esse poeminha, né? Um poeminha que faz aí um jogo de palavras também, certo? Vamos ver aqui, ó. Questão 6. A palavra mudo aparece duas vezes na primeira estrofe. Aponte o sentido dela no quarto e quinto versos. Como eu já tinha dito para vocês, né? Na aula anterior, acho que todo mundo aqui sabe o que é estrofe e o que é o verso, né? Então, nós temos aqui na primeira estrofe, ou seja, esse conjunto de versos, certo? Acho que vocês já estão vendo isso desde o primeiro aninho, né? Mas nunca é demais. E nós temos a palavra mudo, aqui no quarto verso e no quinto. Qual é o sentido dessa palavra mudo? Elas têm sentidos, ou seja, sentidos diferentes, não opostos. Qual vai ser? Letra A, no quarto verso, né? A gente vai falar sempre assim, quarto e quinto. No quarto, eu não me conformo
eu não fico calado e eu vou atrás, tá? Então, vai ser a letra D. Questão 7. Marque a opção que melhor caracteriza o eu lírico desse poema. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o teor do poema mesmo, tá bom? Nesse caso aqui, o eu desse poema, o eu lírico. Então, nesse caso, a resposta mais adequada aqui seria a letra C, tá? Mas eu entendo, né, que quem colocou a letra A e a letra B tenham entendido, mas aqui está falando assim, a que melhor caracteriza, tá? Olha só, a que melhor caracteriza, ou seja, aquela que vai ficar, vai se encaixar mais adequadamente. Então, vai ser inconformado, tá bom? Porque inconformado vai levar em consideração isso, a revolta, vai levar em consideração ele ser revolucionário, tá? A letra C, ela abarca, ela aceita tanto a letra A quanto a letra B, tá bom? Então, vocês prestem atenção nessas palavrinhas, ó, aqui melhor, ou seja, as outras também poderiam se encaixar, mas a melhor é a letra C, entenderam? Só a letra D aqui que não dá, né? Muito bem, Luca. Se eu errar, deixa eu ver aqui, o Luca escreveu, se eu errar essa 8, eu saio da... Calma, moço. Você está desesperado. Identifique melhor a interpretação. Olha, de novo, a melhor interpretação. Porque quando a gente fala de poema, gente, como eu falei, a gente pode ter várias interpretações, tá? Mas vai ter ali uma que vai se encaixar melhor, tá bom? A que melhor interpretar o verso. Um novo mundo nasce. Ou seja, pode ser que alguma aqui seja igual aqui a questão 7. Talvez tenha questões aí que também vão ser aceitas, mas a que melhor vai ser qual? Olha, identifique a melhor interpretação para o verso. Um novo mundo nasce. Transformação da realidade, surgimento de outro planeta, nova geração aparece, ou tudo é passageiro? Eu Quando coloquei eu A. digo... Coloquei Hã? Eu coloquei A. A letra Eu A. coloquei a D. Ah, eu coloquei A, mas se falar tá errado. Eu acho que o Luca dessa vez acertou, hein, Luca? Ó, vamos ver. Letra A. Parabéns. Pronto, já não vai mais sair da aula. Que bom. Olha, gente, então a letra A, tá? Nesse caso aqui, um novo mundo nasce. Tá no sentido de transformação da realidade. Viu? Valeu, turma. Até a próxima aula. Um forte abraço.